Muito obrigado por estar conosco. E antes de eu passar para ti na sua apresentação, porque é a primeira vez que você está conosco, então muito obrigado por esse empenho, por estar conosco e por este horário também. Então eu vou dar agora um bocadinho dos antecedentes da Sister Hindu, uma biografia em algumas linhas. Ela pratica meditação desde a infância. E ela estudou e é graduada em lei. E ela também tem uma carreira, ou seja, ela mudou a direção da carreira dela e passou a experienciar muito a fazer meditação. Tomou muito sustento da Dadi Jank. E ela está no centro de Londres há cerca de 30 anos. E também serviu na Nigéria, em África. E ela está coordenando o serviço entre 20 anos em Leicester, no Reino Unido. E agora um poema para ela. Então a nossa especial convidada de hoje, ela é de Leicester, do Reino Unido. As palavras de sabedoria dela estão ansiosas por falar. Ela nos diz que enquanto o sol brilha, faça feno, deixe Maia e as fraquezas de nossa existência estar longe. Agora vamos levar uma vida com base em um caminho espiritual. Ao navegar no Lokik, porém, estar estacionado na baía do Alokik. Deixe a consciência da alma ser o nosso caminho, onde precisamos permanecer, para que a alma suprema também tenha a oportunidade de ter uma palavra a dizer. Nas encruzilhadas da vida, desde que os meus relacionamentos harmoniosos brinquem e deixar entrar a paz, amor e respeito por todos e todos os dias. Deixe meu rosto, caráter e ações mostrarem e exibirem sempre alegria. E conhecer e cumprimentar as pessoas com o coração e braços abertos para brincar. Então, obrigado, Sister Anu, por estar conosco, perdão. Então, muito obrigado. Obrigado. Só queria fazer uma correção com relação à apresentação. Não cheguei a me graduar. Eu parei os estudos em lei porque eu disse à minha mãe que eu queria trabalhar e estudar. E eu disse que gostaria de ir para algum outro lugar. E ela foi muito direta. Isso foi mais ou menos na década de 80. E ela diz, você não pode ir onde você quiser, você é muito jovem. Eu não vou deixar que você vá sozinha. E disse que eu queria ir para a Europa. E era ir para algum lugar para passar férias. E ela disse que só deixava eu ir para um único lugar sozinha. E que era para o centro de Londres. Então, mas por que eu não posso ir para nenhum lugar? E ela disse, não, você não pode. E ela era muito próxima da Sister Sudeste. A Sister Sudeste disse que sim, sua filha pode vir e ficar por 3 dias. Então eu fui para o centro de Londres por 3 dias. E agora já fazem mais de 30 anos. E eu acho que manteve... É que eu me lembro de ter uma conversa num workshop como este. E na década de 80, estávamos a ter um workshop com as pessoas e todos tiveram a mesma pergunta. O que é que foi que os trouxe no Gyan e o que os manteve em Gyan? E todos tinham diferentes respostas. O que os trouxe no Gyan e o que os manteve em Gyan. E muitas pessoas disseram que a resposta era que o amor trouxe-me para o Gyan e depois coisas diferentes mantiveram-me no Gyan. E mesmo que algumas pessoas dissessem o amor mantiveram-me no Gyan. E eu lembro de dizer, Gyan trouxe-me para o Gyan. E o Gyan manteve-me no Gyan. Portanto, o conhecimento de Baba. Então, o conhecimento me fez eu continuar. Porque
Se eu encontrasse outras coisas, como por exemplo amor, o serviço, essas coisas podiam flutuar. Essas coisas poderiam ir para cima e para baixo, às vezes a fazer serviço, às vezes o serviço não é tanto como quando eu estava em Nigéria. Então aquele serviço que nós estamos habituados a fazer, havia muito serviço físico em Londres. E quando eu estava na Nigéria, disseram que eu tinha que ajudar aqui. Que eu tenho que ter uma empregada. Mas eu não queria ter uma empregada. Eu podia lavar, passar, cozinhar. Disseram, não, você tem que ter uma empregada aqui. Então o serviço que eu estava habituada, eu não precisava já fazer esse tipo de serviço, exceto a cozinhar. Não havia nenhum outro exercício físico, serviço físico. Então foi quando o serviço de servir almas, antes era o serviço físico e agora era servir a almas que vinham para o centro. Servir através das palavras, das interações, através do sustento, o que quer que fosse, o serviço mudou. O nível do serviço mudou. E então, eu não me graduei, eu não regressei aos estudos, e eu continuei a viver no centro, e como se fosse um plano de Deus. Então, eu estive a ouvir essa conversa sobre esse tema, sobre essa ânsia, e eu recordo-me de que durante o Covid, o que eu fiz foi todo dia eu tinha de dar aulas, às 6 da tarde. Então, eu passei por todas as qualidades e virtudes. Eu realizei que a ânsia não estava na minha lista. Eu tinha entusiasmo na minha lista e muitas outras coisas, mas não tinha essa ânsia. Então foi interessante escutar isso como uma qualidade. Mas mais do que uma qualidade, eu diria que é uma atitude. É um estado da mente. Porque a ânsia também pode ser mal interpretada. A ânsia pode ser mal interpretada e ela pode ser chamada de impaciência. Então tem que ser cuidadosa se é ânsia ou se é impaciência. E então, todos vocês estavam a falar nessa uma palavra que surgiu várias vezes, que era willingness. E eu estava a escutá-la na entrevista, que é essa vontade, se não estiver em erro. Então, onde estava o presidente da Índia, o Modi, e perguntaram a essa pessoa, eu já não me recordo o nome, a disposição, perdão, que o que é que o conduz, o primeiro-ministro? Onde é que ele tem essa energia? O que é que mantém esse entusiasmo para fazer esse trabalho? Porque é um trabalho muito estressante. E esse foi o tipo de questões que as pessoas estavam a perguntar. E a resposta foi: as suas qualidades, a sua qualidade dominante, estou falando do Modi, é a capacidade de escutar. Ele tem a capacidade de escutar as pessoas. E eu estava a pensar, mesmo dentro disso, eu vi muito a Dadi Jank. Ela queria escutar as pessoas. Antes ela nos perguntava, partilhem alguma coisa, digam algo. E nós dizíamos, não, nós viemos aqui para escutá-la, Dadi. Então, como é que nós vamos partilhar alguma coisa quando estamos aqui sentadas? Mas ela queria escutar os outros, o que eles tinham para dizer. E ela tinha uma escuta ativa. Nós chamávamos o tradutor que falava em inglês. Então, isso também é ânsia. A Sister Jayanti esteve aqui umas semanas atrás, sim. Eu não me lembro bem quando. Umas semanas atrás, ela veio a Leicester e ela estava a dar uma aula e falou de duas coisas principais, as quais são necessárias para o progresso.
a primeira coisa principal que ela disse é a nossa meta. Então, a nossa meta é se tornar Lakshminaraya, ou Karmatiti, ou sem corpo. Mas ela disse que todos os dias, eu tenho que visitar a minha meta. Eu tenho que verificar a minha meta. E quando eu sento para meditar, qual é a minha meta para os próximos 20 minutos, meia hora? Ou, por exemplo, se eu estou a escutar uma aula, qual é a minha meta? O que é que eu vou tomar dessa aula? Porque nós podemos escutar aulas, milhares de aulas. Nós podemos escutar aulas dos melhores professores. Mas, se depois de 4, 5, 10 dias eu não me lembrar daquilo que eu escutei, e eu não tomei nada dessa aula, então, qual é a razão? Então, qual é a minha meta? Que foi a primeira coisa que ela partilhou para o progresso. E a segunda coisa que ela partilhou foi sempre ter o desejo de aprender. E eu vi essas palavras a surgirem no workshop sobre a ânsia, que sempre essa disposição, o desejo de querer, o entusiasmo para aprender. Em hindi é Siknik Bhavana. Siknik Bhavana é a disposição de querer aprender, que nunca deveria ser reduzido. Nunca deve se tornar menor. Porque se ele se tornar menor, então o nosso entusiasmo também vai diminuir. E outra coisa que foi partilhada no workshop foi, o Manoj Bhai disse, a ânsia de mudar. Eu gostei muito disso, porque isso tem tudo a ver com a nossa vida, mudança. E como essa ânsia, qual é a ânsia que eu tenho para mudar? A velocidade das coisas, como é que eu quero fazer as coisas com essa ânsia em uma velocidade rápida. Então, quando vem a mudança, então, há duas respostas. Quer mudar, pode ser uma coisa vista como excitante, ou a mudança pode ser assustadora. Portanto, quer uma dessas ânsias de mudar, ela pode ser esse medo de mudar. Então, essa ânsia é quando eu estou entusiasmada para a mudança. E se você pensar sobre isso, a nível lógico, o nosso corpo, e mesmo a nível espiritual, suponho eu, a nossa linguagem corporal mostra quanta ânsia eu tenho. Como, por exemplo, para o serviço. Se eu tiver essa ânsia pelo serviço, então, qual é o sinal disso? O sinal disso é que eu tenho uma disposição para cooperar. Há uma disposição para cooperar em qualquer tipo de serviço que me for dado. Agora, quando vem para a mudança, a ânsia para mudar, o que acontece é, como eu disse anteriormente, também pode haver um medo da mudança. E se esse medo da mudança, o que é que vai acontecer é, nós vamos utilizar a mente. Então, a mente não vai sentir medo. Nós não queremos sentir medo. O medo tem medo do medo. É como o estado do medo. Mesmo o medo tem medo disso. Nós temos medo da mudança porque nós estamos tão habituados, estamos sempre de uma determinada maneira, estamos tão presos na nossa zona de conforto e é por isso que nós perdemos essa ânsia para mudar, porque estamos numa zona de conforto. Então, é óbvio que nós aprendemos de Baba que a mudança é natural. A mudança irá acontecer quer você queira ou não. Então,
a minha reação, a minha resposta à mudança é o que, por exemplo, se a minha resposta ou o meu sentimento de mudar, se é o medo que diminui, que domina, ou então é essa ânsia de mudar. Então, qualquer delas que dominem, então, de acordo, isso irá ajudar-me. A mente não quer estimular o medo, mas com esses dois dominadores, o medo ou a ânsia, qual deles é que é? Então, quando há essa ânsia de mudar, Baba utiliza, ele nunca utiliza essa palavra ânsia, mas ele usa a palavra entusiasmo. A linguagem de Baba é zelo e entusiasmo para mudar, para fazer serviço, para fazer todas essas coisas. E então, um segundo. Qualquer uma dessas que domine, ou a excitação ou o medo, a ânsia ou o medo, então não importa. Eu ainda vou ter de enfrentar a mudança. Eu vou ter de enfrentar a mim mesma. Duas coisas que trabalham em paralelo. É como uma bicicleta. As rodas da bicicleta, elas estão moverem-se ao mesmo tempo, estão a trabalhar em paralelo. Então, quais são essas duas coisas? Uma é a vida do dia a dia, o que quer que seja. E a segunda coisa é explorar a mim mesma, querer saber quem sou eu. Essas duas coisas acontecem juntas. Não é aquilo que acontece no mundo lógico que eu vejo e que todos veem. É como aquilo que as pessoas usam para encontrar a mim mesma, que ela é separada da vida do dia a dia. Elas vão se embora como sannyasis que deixam as suas casas e vão para o caminho do isolamento. É o que Baba diz. Mas há pessoas, especialmente no mundo ocidental, que eles não se chamam, não são chamados sannyasis, mas eles vão a tentar encontrarem-se a si mesmos. Não é necessário ir embora para encontrar-se. Se eu quero encontrar como são os meus sanskaras, se eu quero saber sobre mim mesma, então tem de haver uma troca com os outros. Se eu estiver por mim apenas, eu não vou saber quais são os meus sanskaras. E quando eu estou com outros, mesmo na escola, 5 minutos ou 2 minutos a trocar com outras pessoas, então como serão os meus sanskaras? Se eu sou cooperativa, se eu sou competitiva, se eu sou crítica, se eu sou ciumenta, se eu sou feliz pelos outros. Pequenas trocas com outras pessoas irá dizer sobre si mesma. E então, essas duas coisas, vida e quem sou eu, elas vão de mãos dadas. Elas estão a interagir. Você não pode separá-las. Se você tentar separá-las, você não vai conseguir encontrar-se. Enquanto vem a ânsia, então, vai haver muitos cimas e baixos, quando você sente então essa ânsia pela Meritivela, de plena alegria, plena energia por essas coisas todas, e depois outros momentos você vai estar cansado fisicamente ou mentalmente. Então, é um dia assim mais embaixo, há muitos cimas e embaixos. E o que isso faz por nós? As duas vão generar crescimento pessoal. Se for
para cima, você vê gerar um crescimento espiritual quando eu tenho um bom dia. Mas se eu estiver um dia mais embaixo, ou no estado mais abaixo, ou eu não estou, a minha ânsia não está assim tão boa para conhecimento, yoga, serviço, isso está um bocadinho embaixo, então você vai ver que isso gera um medo pessoal. Eu fico assustada por mim mesma. Eu fico assustada pelas direções que eu estou a ir. E isso tem a ver com ânsia. Então, há um medo. E se eu não estiver feliz, se eu não estiver entusiasmada, então, isso é o oposto. Qual é o oposto da ânsia? Como eu vejo a minha própria mudança pessoal. Eu vejo através dos desafios. Eu vejo como inevitável. E eu vou ter que mudar, não importa como. Eu não tenho escolha. Então, é como se estiver armadilhada. Portanto, não há escolha. E não ter escolha significa que estou armadilhada e eu tenho que mudar. E se eu não mudar, eu recordo-me de uma frase que a Dadi Janki disse para mim. Não é aquilo que ela diz para mim, mas aquilo que eu digo para mim mesma. Uma vez, a Dadi tinha que caminhar todos os dias durante 1 hora. Isso foi antes dela começar a viver em Madhuban. Então o que aconteceu? Porque os médicos disseram que ela tinha de caminhar. E ela queria caminhar, mas ela queria que alguém fosse com ela. Então ela estava sempre a ver para agarrar a mão de alguém para ir passear. Então esse era o dia de felicidade para aquela pessoa. Então ela gostava de andar em silêncio. E eu me lembro que das expressões e tudo, e ela disse uma frase que levou-me a assimilar. Ela disse: se eu não mudar os meus sanskars, qual era a palavra que ela disse em Hindi? Deixa-me recordar. Quero só dizer as palavras certas só um instantinho. Se eu não mudar os meus sanskars irão usar-me. Então, é como nós estamos a falar, nós estamos a andar. Então, de onde surgiu isso? De onde quer que tenha surgido? Isso tocou-me. Porque se eu não mudar os meus sanskars, se eu não utilizar o Gyan para mudar os meus sanskars irão usar-me. Isso significa que os meus sanskars da idade do ferro, meus sanskars antigos vão utilizar-me, usar-me. Então, quando eu utilizo o Gyan, então eu posso começar a mudar os meus sanskars. Então, onde é que eu estava? A Dadi Janki disse essa frase. Uma coisa que eu reparei, sim, é essa ânsia para mudar. Mas antes dessa ânsia para mudar, um pré-requisito da ânsia é: eu preciso de entusiasmo para mudar. Você pode dizer que é semelhante o entusiasmo a essa ânsia, mas eu tenho que ter esse entusiasmo para mudar. E esse entusiasmo vem através do Gyan. Quanto mais eu entendo o Gyan, quanto mais eu reflito sobre o Gyan, quanto mais eu aplico o Gyan, isso vai me dar um entusiasmo para mudar. Se eu não tenho entusiasmo para mudar,
todos os dias, deveria haver essa ânsia. Ok, o que é que mudar? O que é que eu vou aprender hoje? Então, de uma certa maneira, você poderá dizer que a ânsia também significa que eu estou a empurrar-me. Eu estou a empurrar-me para progredir. Se eu não empurrar-me ou puxar-me para progredir, então qual é o sanskar que nós todos mais temos? É algo que veio no workshop. Os sanskar de preguiça. Então, por exemplo, eu tenho que puxar-me para levantar. Aqui é mesmo empurrar que ela está falando. Então, há muitas coisas que nós temos de empurrar a nós mesmos. E quando nós empurramos-nos, então nós vamos ver que o caminho se torna mais claro e claro. E torna-se mais fácil. O caminho onde estou a caminhar torna-se livre de obstáculos. E se eu não aplicar o guian, então os obstáculos surgem na jornada. Isso é muito sutil. E se eu não aplicar o guian, então eu não vou ver nada para além de obstáculos. E então a ânsia é boa em uma coisa. A ânsia permite aprender rapidamente. Essa palavra ânsia, ela significa eu quero fazer algo rápido. É como eu disse. Às vezes ela pode ser mal interpretada como impaciência. Então deixar que essa ânsia para aprender seja dada como uma palavra positiva e não como uma conotação negativa. Mas a ânsia significa que eu quero fazer algo rapidamente. Entretanto, eu quero fazer coisas físicas rápidas. Eu quero ir para algum lugar rapidamente. Eu tenho ânsia de ir fazer a meritivela. Mas dentro dos meus pensamentos, eles precisam ser lentos, devagar. Porque quando nós meditamos, o segredo é abrandar os pensamentos. Então, de um lado, sim, eu tenho a ânsia, mas do outro lado, se eu quero conectar-me com Baba, se eu quero experienciar a alma, então eu verdadeiramente preciso de abrandar os meus pensamentos. E isso é onde eu encontro que muitos backups estão sempre a perguntar como meditar, como ficar consciente da alma, como lembrar-se de Baba. Essas perguntas surgem como eternas, elas estão sempre lá. E, sim, você ensina as palavras certas, você ensina os comentários, é como você deveria fazer, esses são os tipos de pensamentos que você deveria ter, mas você os ensina, mas vagarosamente. As experiências só acontecem quando os seus pensamentos são mais lentos, como por exemplo, se eu estiver a dizer, quando nós começamos a meditação, eu costumo usar uma frase, quase todos nós utilizamos essa frase, eu sou uma alma pacífica. Então, a ânsia, com a ânsia isso tem que ser uma coisa fácil. Eu sou uma alma pacífica, eu sou uma alma pacífica. Mas a meditação verdadeira é, eu sou uma alma pacífica. Eu sou uma alma pacífica. Então, o serviço, sim, pode ser essa ânsia pelo serviço que nós queremos fazer. Escutar o guian pode ser a ânsia para isso. Então, querer aplicar, ter o dharana, sim, é preciso essa ânsia para isso. Mas quando nós vimos para o yoga, quando vem para a meditação, então, eu preciso praticar o oposto. Na meditação,
na verdade, eu preciso abrandar os meus pensamentos. Enquanto eu estava a escutar o workshop, então essas palavras entusiasmos, disposição, querer fazer, todas essas palavras mantiveram. E eu escutei todas elas. Mas o perigo da ânsia é que um dia eu estou com ânsia e no outro dia não. Então isso sugere que uma falta de estabilidade. Não deveria ser assim ao longo do dia, com as coisas que eu quero fazer, e no dia a seguir eu estou cansada. Mas, outra ânsia, antes de que eu esqueça, de uma coisa que surgiu na Amritivela de hoje, outro tipo de ânsia que nós precisamos, temos que ter a necessidade de ter ânsia para encontrar soluções. Como nós falamos bastante, a ânsia de alcançar algo, mas, ou qualquer que seja a situação, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a vida de centro, de casa, de trabalho, não importa, eu preciso ter uma solução orientada. Muitos de nós se esquecem que a solução orientada, ela se torna um problema orientado. Portanto, nós mantemos esse problema ao dizê-lo, mas a ânsia para mudar uma coisa é uma coisa, mas a ânsia para encontrar soluções. Outra coisa é, eu tenho a mesma ânsia para aprender, para escutar a Murli de Baba? Quando eu vim no início para o Guian, eu tentava pensar a ânsia que eu tinha naquela altura. Quando eu vim para Baba, a primeira vez que eu tive a escutar a Murli, quando nós começamos a fazer serviço, é uma ânsia muito diferente naquela altura. É uma ânsia muito pura. E o que acontece é que com o tempo ela se torna com alguma desilusão. Não com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas ela desilude conosco mesmo. E com essa desilusão, a nossa ânsia diminui bastante. Então é como o Baba diz nas Murlis, lembre-se dos dias da sua infância. Ele não está a falar da infância física, ele está a falar da infância quando nós viemos para Baba, quando nós escutamos o conhecimento de Baba pela primeira vez, quando nós éramos crianças pequenas de Baba. Então, qual era essa ânsia naquela altura? Então, é isso que Baba quer que nós tenhamos a mesma ânsia que eu tinha naquela altura. Em Madhuban, há um irmão, e o dever dele era fazer chá. E ele tinha que fazer esse chá, o chai, e mantê-lo preparado às 3 da manhã, 3:30. Porque eles iam tomar chá antes da Amritivela. E alguns até iam às 3 da manhã. E era esse o seu dever por 30 anos, nos últimos 30 anos. Ele também fazia o chá da tarde, mas ele também fazia o chai da manhã. Então pense, se nós estivermos prontos às 3, e leva tempo para fazer grandes panelas de chai, por todo aquele sistema trabalhar, os potes são gigantes, então ele tem que estar preparado às 3 da manhã. Então que hora que ele tinha que acordar? Pelo menos meia hora para fazer o chai. E sempre que eu ouvia, quando eu visitava Madhuban, não apenas o irmão que fazia, mas também o irmão que limpava a Torre da Paz. Ele limpava a Torre da Paz religiosamente. E ele limpa com sempre o mesmo entusiasmo, com a mesma energia. Ele diz, oh não, outra vez não. Eu já limpei há poucas horas atrás e já está tudo sujo.
Não havia esses pensamentos. Era extraordinário apenas observar alguém a fazer o mesmo dever todos os dias. E eles não recebiam salário, mas eles faziam com tanto amor, diria eu. Mas por causa desse amor, eles faziam com a mesma ânsia. Então, quando você aprecia como Madhuban funciona, de uma forma tão natural, a rotina é como um relógio a trabalhar. Nada está a oscilar. Por exemplo, o chá está sempre preparado às 3:30. A Torre da Paz está sempre limpa. Eu vejo o irmão a limpar a Torre da Paz, a escovar, o que é que seja, depois da Mritivela. Porque ele tem que fazer no momento que está calmo, onde as pessoas não vão se sentar lá naquela altura. Então, às vezes eu ouvia, um pouco antes das aulas, e ele estava sempre com a mesma ânsia. Então, é possível que eu possa fazer o mesmo dever todos os dias, o mesmo trabalho, e eu posso lavar com essa ânsia. Nós estamos a falar de muitas coisas, como disposição, o que quer que seja, mas há certos deveres que uma pessoa diz, oh não, e passar, lavar, e fazer isso com a mesma ânsia. E eu tenho a ânsia por novas experiências na meditação. Meditação, de qualquer maneira, ela tem que ser lenta, como eu disse, é abrandar drasticamente, mas a minha ânsia dessas meditações do final do dia vão ser diferentes, vão ser únicas, vão ser amorosas. Isso significa que algo está lá. Então eu estou a olhar para essa palavra ânsia, eu estou a olhar para algo. Então essa excitação, mas também eu posso ter com essa palavra uma ligeira negativa conotação, mas Baba utiliza essa palavra entusiasmo, e significa que eu estou a ver, tenho entusiasmo para a mudança, tenho entusiasmo pelo Srimati de Baba, tenho entusiasmo para ter novas experiências. E eu não sei até quanto é que eu sou suposta a falar, mas não sei se há já algumas perguntas. Porque acho que eu já falei bastante sobre esse tema. É verdade. Mas gostei muito dessa diferença entre a ânsia e entusiasmo. Nós ainda temos mais 15 minutos. Alguém tem então alguma pergunta? Há um outro tipo de ânsia que eu estava a pensar, em algumas áreas da nossa vida que nós precisamos da ânsia, e eu vi com a Haddad que uma das ânsias que ela tinha, eu acho que há outras palavras certas, ela tinha a ânsia de agradar as pessoas, fazê-las felizes. Então ela estava sempre com essa ânsia, ela estava sempre a querer que as pessoas estivessem felizes. Às vezes não há tempo para isso, já é tarde, temos que fazer esse programa, mas não. Ela nos parava e dizia, a pessoa está diante de mim, quem que seja, de onde quer que ela venha, eu quero torná-la contente em primeiro lugar. O programa vai acontecer mais logo, nós vamos chegar lá a horas. E ela estava absolutamente segura e tinha fé que não ia chegar atrasada para o programa. E ela estava sempre certa. A Haddad estava sempre certa. Mas essa ânsia para agradar os outros. Então no mundo, quando lutamos com Maya, como é que podemos aumentar o nosso nível de entusiasmo? Ok, não sei se isso é uma pergunta ou não, mas terminar só aquilo que eu estava dizendo sobre a Haddad. A nível lógico, agradar as pessoas tem sido vistas como
ligeiramente como uma coisa não muito boa, tentar agradar as pessoas. Mas aqui, no mundo de Baba, tornar os outros felizes, dar felicidade, tornar os outros contentes, faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso estilo de vida. Dar aos outros felicidade, não apenas a nível espiritual, mas mesmo fisicamente. Se alguém precisa de algo, como o Baba disse ontem, nos sinais aviartes, Baba falava sobre respeito. E na bênção Baba falou sobre imperecível, respeito imperecível. Então o que é respeito imperecível? Eu não li em inglês, eu li em hindi. Avinashi Swaman. Então o que é esse Avinashi autorrespeito? Em duas sentenças, duas frases, apenas duas frases. Avinashi Swaman é: eu sou uma alma e eu sou um filho de Deus. E há uma terceira frase que podia adicionar aqui. Isso é Avinashi, significa: ninguém pode tomar isso de mim. Ninguém pode destruir o autorrespeito. E ele não vai flutuar. Se o meu autorrespeito é baseado em quantos anos eu estou em Guian, quanto dinheiro que eu tenho no banco, quais são as minhas aquisições no serviço, então isso vai estar sempre a flutuar. Alguém vai dar sempre uma palestra melhor, alguém vai dar sempre, fazer um Brahma Bhojan melhor. Portanto, Avinashi Swaman é: eu sou uma alma, eu sou um filho de Deus. Então, Baba falou sobre dar respeito aos outros. Eu posso dar respeito aos outros quando há autorrespeito. Se não há autorrespeito, e frequentemente, mesmo os filhos de Baba tendo tanto conhecimento, você vê que às vezes eles têm a falta de autorrespeito. O mundo também. Uma vez Dadjank disse, e eu lembro-me, ela disse, as estatísticas, eu não sei de onde é que ela recebeu essa estatística, ela disse, mas 95% do mundo, da população do mundo, não tem autorrespeito. Eu disse, verdade? E ela disse, confiança é diferente. Eles têm confiança no trabalho, são capazes de fazer, mas o autorrespeito é diferente. Então, quando eu tenho autorrespeito, é muito fácil dar respeito. E quando eu não tenho autorrespeito, então vocês vão ver que nós estamos a insultar os outros. Mesmo ignorar alguém é insultá-los. É insultá-lo. E então, a falta de autorrespeito, eu posso ser politicamente correta, mas o autorrespeito é quando eu dou respeito aos outros livremente, sem nenhuma hesitação, independente de quem sejam, de onde sejam, quantos anos em Guiana, nada disso. Então, dar respeito aos outros nesse estado, mas dar respeito aos outros porque essa é a minha natureza natural. Agora voltar a essa pergunta que eu vi no ecrã, como manter o entusiasmo nas lutas contra a Maya? É assim essa pergunta, não? Sim, é isso, correto. Como manter o entusiasmo na nossa luta contra a Maya? Ok, hoje Baba disse que a nossa luta contra a Maya é chamada de boxe. Baba utiliza essa palavra boxe. Em inglês, não há tradução para essa palavra. Eu não assisto boxe
mas eu conheço algumas regras do boxe. E no boxe, quando alguém cai, então eles dão números de segundos, e se ele levantar dentro desse tempo, então ele pode regressar à luta. Corrija-me se eu estiver errado, é que eu não tenho certeza. Mas acho que é 10 segundos ou 20 segundos? É 10 ou 20, eu não sei. De qualquer maneira, então o mesmo se aplica-se aqui. Alguém deu uma resposta 10 segundos, ok, obrigado. Então, se por oportunidade eu for derrotada por Maia e Maia mandar-me ao chão, e eu vou estar sentado no chão, e se eu levantar-me rapidamente, se eu tiver a ânsia de ficar de pé outra vez e lutar outra vez, então eu não estou fora. Mas se eu não me levantar o rápido o suficiente, por qualquer razão, então eu estou a perder a minha luta contra Maia. Então sim, há momentos que parece que Maia está a vencer, mas o meu desafio é levantar-se rapidamente. O que quer que seja que Maia estava a fazer, mas Baba estava fazendo o amor de hoje. Não são todos que vão ser derrotados. Eu não sei se vocês viram essas palavras no amor de hoje. Nós somos vitoriosos, mas eu tenho fé na minha vitória. Uma vez perguntaram a Dadijan que uma pergunta: qual é a diferença entre fé e vitória? E Dadi deu uma resposta muito boa. Desculpa, a diferença entre vitória e sucesso. Porque às vezes Baba diz que você é uma alma bem-sucedida e às vezes uma alma vitoriosa. Então qual é a diferença entre as duas? Vitória e sucesso. Então a resposta de Dadi foi: a vitória é onde é uma batalha, onde é uma competição, onde estão dois. Então, quando estamos a ver algum esporte, alguém saiu vitorioso, que ganhou o jogo, que é do futebol, então são vitoriosos. Então, a nossa vitória é contra Maia. E ela diz, nós utilizamos a palavra sucesso quando ela vem para o serviço. Você não é bem sucedido com Maia, você é vitorioso sobre Maia. Mas para um programa, se você for fazer um programa e correu bem, veio um bom número de pessoas, o programa foi aí, correu tudo muito bem, suavemente, então você vai dizer que foi um programa bem sucedido. Você nunca vai dizer que foi um programa vitorioso. Portanto, vitória no serviço. Então, no serviço, a palavra vitória nunca é utilizada. E então, é uma batalha. E é por isso que nós usamos a palavra vitória. Então, essas são as diferenças entre vitória e sucesso. E quando essa questão, que é manter essa mesma ânsia ou entusiasmo nas nossas lutas contra Maia, é quando eu vejo como um jogo. Veja, quando é uma batalha, isso é uma batalha ou um jogo? Se for uma batalha, tu tens duas equipas, dois países, dois oponentes, e em um jogo, você também tem duas equipas. Na Índia, mais o cricket, as duas equipas, o futebol, você tem duas equipas, dois países. Isso é chamado de um jogo, e outro é chamado de uma batalha. É como no momento a Ucrânia e a Rússia, é uma guerra, uma batalha. E depois, numa competição indiana, é um jogo. Então agora, nas nossas lutas contra a Maia, eu vejo ela como um jogo ou como uma batalha. Se eu ver como um jogo, então a apreciação. Se eu ver como uma batalha, então as cicatrizes. Pode haver vitórias ou derrotas. E vocês sabem que é aquilo que acontece nas batalhas. Um jogo, outra vez é um desafio, mas
é mais agradável. Então, qual é a minha luta com Maya ou é um jogo? Se eu vê-la como um jogo, às vezes eu vou dizer para Maya, eu não digo se eu digo para Maya, mas para os meus pensamentos inúteis eu digo, hoje você ganhou, mas você espere que eu vou encontrar uma solução para livrar-me de si, eu vou encontrar uma solução para afastá-la. Então, você tem pontos, você tem tipo 4 uns e depois cruza a linha para fazer o 3. É como aquelas, agora esqueci o nome desse jogo. Então, nesse exemplo, por exemplo, foi um ponto para Maia. Ou foi, nesse exemplo, 1 ou 2 pontos para mim. Então é assim que eu vejo um jogo para manter o meu entusiasmo. Então às vezes eu perco, mas eu posso não estar apontar os pontos, mas às vezes eu estou a ver, consciente de que Maia está a ganhar, ou eu estou a ganhar. Então, como o Baba estava a dizer, ou seja, a vitória está do meu lado. Então vou ter a vitória final. Maia pode estar a ganhar agora, mas é como se nós estivermos a correr uma grande distância, nós não desperdiçamos muita energia logo do início da corrida. Então essa é uma longa distância. E a nossa batalha com Maia é até o final. Então nós temos que ter cuidado. Onde é que eu estou a utilizar toda a minha energia? Eu tenho de acumular energia. Alguém perguntou a Dade, onde é que você vai buscar a sua energia? E ela respondeu, eu recebo essa energia do estudo. E é provado cientificamente que quanto mais eu utilizo a minha matéria cinzenta, isso vai me manter ativa. Isso significa ser capaz de lutar contra a demência, o Alzheimer, todos esses tipos de coisas, se eu estudar. E uma vez uma pessoa perguntou a Dadi Jank, todos os dias Baba diz, estude, 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 o que é nós suposto estudar? Eu estudo Amur, o que mais que eu devia estudar? E Dadi diz, não é sobre isso que Baba está a falar. Baba está a nos dizer para estudar os nossos pensamentos. Esse é o que é o estudo. Você pode ler a Murli e estudar os seus pensamentos. A Murli é um espelho. Agora estude os seus pensamentos. Estude as direções dos seus pensamentos. Então isso é muito interessante porque nós frequentemente pensamos que o estudo é escutar muitas aulas, participar de muitos workshops, ler mais de 20 vezes. Não. O estudo é a direção dos nossos pensamentos. Então, como é que mantemos o nosso entusiasmo ou a nossa ânsia em lutar contra a Maia? É um jogo. É um jogo e eu tenho de ganhar. Alguém perguntou da Djank, porque há um ditado na vida Brahmi que a realização conduz à transformação. Então, disseram a Dade, eu tenho muitas realizações. Eu não tenho fim nas realizações, mas eu não vejo nenhuma transformação. Então a Dade disse, porque você está a perder a ligação entre os dois. Então qual é o link entre os dois? E a Dade disse, determinação. Então sim, a ânsia está lá. Nós queremos se tornar Lakshmi Naraya, Baba diz nas Mulis. Então, a ânsia de se tornar Lakshmi Naraya, levante as mãos. Mas a determinação é o que é necessário entre a realização e a transformação. E eu gostei muito dessa pergunta, fez-me pensar nela. Muito obrigado. Há mais uma pergunta, posso lê-la? Você falou sobre o oposto da ânsia, certo? Então, vou pensar como procrastinação, adiar, todas essas coisas são... Posso dizer uma coisa que eu pensei antes? Qual é o oposto da ânsia? E a resposta que veio à minha mente foi resistência.
Ou seja, resistir. Nós resistimos à mudança. Nós resistimos também às pessoas. Mas eu gostei quando você disse sluggish. A lentidão, procrastinar e adiar. Portanto, adiar as coisas para o futuro é o oposto da ânsia, ok. Alguém que seja numa jornada espiritual, como é que nós saímos dessa... como é que é? A lentidão, a lentidão. O que o Covid nos ensinou, mas veja, de um lado, você tem que ver os benefícios disso. Por causa do Zoom, nós podemos estar juntos assim. Então, não é totalmente negativo. Eu sei que nas nossas aulas houve muitos que não conseguiam vir porque eles viviam longe ou estavam fisicamente mais idosos. Então não podiam vir às aulas. Então para eles, o Zoom, a Peace of Mind TV, Godlywood, foi como uma bênção. Sempre que eu vou visitá-los, estão sempre ligados, estão sempre a ver algo. E eu sinto que isso é uma linha de vida para eles. Porque se eles estão assistindo mais televisão, o que é que há na televisão por causa da idade deles? Séries, anúncios, notícias. Quer dizer, eu não vejo televisão, mas eu não sei, mas sempre que eu vejo alguns vislumbres, alguém que sabe ver televisão, quer seja uma série ou um filme, ou muitos anúncios, ou as notícias. E nas notícias indianas eu sinto, na Índia, eu não quero dizer, porque as coisas são muito rápidas, mas eu sinto que é como atirar, disparar como uma metralhadora. Eles têm que dizer tantas notícias nessas quantidades de tempo. Então, verdadeiramente sinto que qual é o impacto que isso tem na mente? Eu não consigo lembrar-me de nada. Então, eu esqueci, desculpa a pergunta. A pergunta foi como livrar-se dessa lentidão. Ok. Uma coisa, ok, na meditação, mas quando não estamos a meditar, ser capazes de caminhar pelo nosso pé. A lentidão, ela surge quando eu não tenho, não apenas falta de positividade, mas quando eu não tenho material suficiente, bom material para pensar. Como, por exemplo, essa pergunta que fez essa pergunta. Como manter o entusiasmo na nossa luta contra a Maia? Eu sei que a minha mente vai continuar a pensar sobre isso. Que isso é uma pergunta tão boa que eu preciso encontrar uma resposta muito, muito boa. Então, quando nós refletimos no conhecimento, Baba usa sempre uma qualidade em particular com o refletir. E essa qualidade é alegria. Então, a lentidão surge quando eu não estou a refletir sobre o conhecimento. Então você sente que não há energia. É como uma lentidão. É como tipo uma... Como é que é o nome de um caracol? É muito lento. E deixa aquela marca até por detrás, para trás. Então essa lentidão que acontece é que eu me torno física e mentalmente lento. Fisicamente lento não é assim uma causa, por causa, às vezes, da idade, isso tudo. Mas se eu ficar mentalmente lenta, então, a Dade nunca foi mentalmente lenta. Ela podia não estar bem fisicamente, mas a mentalidade, não. Então, o conhecimento de Baba é mais do que outra coisa,
nesta altura é quando a doença mental está, nós todos sabemos que está a aumentar, está a dominar as notícias, todos estão preocupados sobre este mundo, com o bem-estar, todas essas palavras. Então, mentalmente, ser ativa. E é por isso que eu estudo. O estudo vai nos manter mentalmente ativos. E eu devo dizer que eu aprecio escutar a experiência de todos antes de falar. E isso também é necessário, que eu escute as pessoas, que eu interaja com as pessoas. Isso vai afastar a lentidão. Eu gosto que a minha mente esteja ativa e eu participo nas conversas. E se eu disser, isso é chato, isso não é para mim, então isso vai me tornar lenta. Ok. Ok, então o tempo está passando rapidamente. Om Shanti. A minha jornada para lutar com Maya começou desde que estou no guia, mas inicialmente foi muito difícil e eu costumava perder o meu entusiasmo, mas quando começaram a acontecer pequenas vitórias, isso mudou completamente a nossa vida. Aquelas vitórias manteram-me entusiasmada para avançar. Então, eu experienciei as vitórias durante a jornada e isso me manteram entusiasmada. Isso ajudou a manter entusiasmada para lutar. E todas as vitórias que eu consegui ajudaram-me muito. Manter o meu entusiasmo. Porque se isso acontecer uma vez ou duas, pode acontecer sempre. Cedo ou tarde. Sim, definitivamente vai acontecer. Isso deu-me esse impulso para definitivamente acontecer. Porque se aconteceu antes, vai acontecer de novo. Há uma questão que está a aparecer que é medo, paralisia. Alguém pode me dizer que pergunta é essa? Eu queria perguntar, mas apesar do tempo, essa última pergunta é como o medo nos paralisa. Então, como faz para conquistar o medo? Exato. Ok. Alguns dos nossos medos têm a ver com traumas passados. Muitos dos medos que nós temos não é apenas desse nascimento, é de nascimentos anteriores também. E, veja, o medo, certos medos irão impedir o meu progresso no conhecimento espiritual. Mas certos medos não. Por exemplo, eu tenho medo de cão. Mas eu não tenho preocupação desse medo, porque isso não tem nada a ver com o meu progresso espiritual. Sim, quando eu vejo um cão vir na rua, então eu vou atravessar a estrada, a rua e tentar fazer outro caminho e evitá-lo. Então depende de que tipo de medo que eu tenho. Agora a pergunta é, se o medo nos paralisa, na verdade, quando vocês estão ver todos esses valores, qual que seja o oposto ao medo, então, o oposto do medo é o quê? Aceitação, apreciação. O oposto do medo é ser destemido,
Então, eu penso que seria o que viria agora, como um valor. Vocês fazem em ordem alfabética os valores? Mas você tem razão, nós vamos fazer o destemido no final de junho. Então, tornar-se sem medo, o destemido, Baba deu-nos o título de Shakti. Shakti significa poder. Então, mesmo se eu me lembrar apenas dessa única palavra, eu sou o Shakti. Isso é algo que eu pratico na meditação. Eu pessoalmente faço isso também. Às vezes, eu costumava ter esse medo de sentar-me nas reuniões, desculpa, com as coisas que podiam não correr bem, isso tudo. Mas antes da reunião eu dizia para mim mesmo, eu sou uma Shakti. E a reunião corria tão suavemente, tudo corria bem, encontramos soluções. Então encontrar coisas que adaptem-se a ti, que encaixem consigo, que afastem o seu medo. Mas essa é uma boa pergunta, mas leva tempo também para entender qual é o seu medo, qual é a base desse medo, se tem a ver com um trauma de infância ou algo parecido, e então você pode começar a superar esse medo. Você tem que encontrar a base desse medo. Por exemplo, eu sei de onde vem o meu medo de cão. Ou seja, eu fui mordida por um cão quando eu era muito jovem. Então eu sei disso. Não é que quando é que eu vejo um cão eu começo a gritar ou coisa assim de gênero. Não é assim, mas eu não quero estar com os cães. E eu conheço muitos brahmins que têm cães. E eles querem que eu vá visitar e eu vou e visito e tudo bem. Mas eu não tenho nenhum negócio para visitar com alguém com cães. Então, muito obrigado. E passar para a irmã Cláudia, que é a coordenadora de centro. E ela está fazendo a tradução em português. E eu vou pedir a Nu, porque houve algum problema com o irmão Maniel, que normalmente ele está fazendo a tradução. Acho que a internet dele não está a funcionar. Então vamos ver se ela consegue sair da sala de tradução para vir dizer os agradecimentos. Om Shanti, bom dia. Bom dia daqui, boa tarde para você e boa noite para quem estão na Índia. Então foi muito bom escutá-la sobre a ânsia e de uma forma muito diferente e ter essa ânsia para mudar, sim, ter a ânsia para mudar. E nós vimos sobre essa ânsia para também estar pronto para cooperar com os outros. Então, foi muitos bons pontos que, mesmo agora que nós estamos a falar no final sobre destemor, então sim, eu também tinha algum medo, porque quando era pequena, eu caí num poço, numa casa, e quase que eu morri, portanto, havia água, não havia tanta, mas eu tive que passar por tudo isso. E eu disse, eu tenho que sair daqui. Então, às vezes vem um medo e ele surge e temos na vida, e essa é a razão porque nós temos que passar por ela e vir essa mudança. Portanto, essa ânsia para mudar. Muito obrigado, apreciei muito o seu tempo, os seus pensamentos. E muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Então, muito obrigado, Sister Cláudia. E eu também vou dizer que tenho hidrofobia, porque com 6 meses eu também caí num sítio com água. Todos têm alguns medos. Numa lagoa, desculpa. Então foi muito, muito bom. Foi a primeira vez que as pessoas fizeram questões diretas para si. Porque normalmente não há essa inibição das pessoas falar. Portanto, há pessoas com ânsia de tirar a fotografia. Então,
Ele está ansioso para fazer a fotografia. Então deixa eu partilhar o ecrã, fazer os anúncios rapidamente. Então vamos para a meditação e para a fotografia. Então, no mês de junho, estamos a celebrar a nossa querida Mama, Jagadamba, como nós dizemos, Sarasvati. Então, Sister Hindu já falou muito sobre o destemor, mas são valores muito bonitos para esse mês. Então, temos a personificação dos dois. Então, é a ajuda e o destemor. Vamos ter duas belas irmãs, a Sister Sashi e a Sister Daksha. As duas sêniores do Reino Unido, Raja Yogis do Reino Unido, vão interagir no sábado, dia 10 de junho. E depois vamos ter também outro palestrante do Reino Unido, de Cambridge, o Dr. Prashant. Também vai fazer um workshop sobre o valor da ajuda. Sábado, dia 17 de junho. E o nosso calendário elegante. Então nós vamos ter depois um retiro de silêncio. Ok, é esse. Envie os vossos feedbacks ou comentários, sugestões para os e-mails do Valores para a Vida. E são os websites e os links também para assistirem no Zoom as gravações. E as gravações também estão nos sites que estão indicadas em vários idiomas. Hoje não houve um problema com a tradução para português e obrigado a Sister Cláudia por estar a ajudar na tradução. Então vamos tirar a fotografia. Hoje é um bocadinho tarde, mas vamos terminar com a meditação, então desculpa por isso. Sim, ainda temos a meditação com a irmã Hindu, e foi muito bonito, foi como esse estudo, estudar os meus pensamentos, a direção, qualidades, depois de escutar a Murlis, e foi muitos pontos belos que nos deu, e sim, todos têm essa ânsia. Muito obrigado, irmão Manoj, e o irmão Vijay. Então abram os vídeos, e ainda há tempo. Então aumentar a nossa ânsia para isso, para lembrarmos desse momento memorável. Ok, muito obrigado. Então, pedir a Sister Hindu para fazer a meditação. Quer que eu ponha uma música suave de fundo? Não, sem música. Ok. Om Shanti. Eu sento-me confortavelmente na minha posição no centro da testa. Isto é onde eu estou. Eu sou o mestre deste corpo físico. Eu sou o criador dos meus pensamentos. Eu sou um ser de paz. Eu sou luz. Eu sou consciência pura.
E porque eu sou uma consciência pura, eu tenho a capacidade de viajar. E eu viajo para além deste mundo físico, para além do sol, das estrelas, da lua. Eu sou. Eu estou a entrar no mundo de luz. Eu vim para o meu lar e isto é o lugar a que eu pertenço. Este é o lugar onde eu sou bem-vinda. Eu sou. Eu estou em casa. Eu estou relaxada. Neste mundo de luz, neste mundo de calma, eu fico diante dos meus parentes, dos meus pais supremos. Meu querido Pai, a energia de Shiv Baba, os seus raios de luz fazem o trabalho de um laser. Cada e todos os raios de luz de Shiv Baba são como luzes laser e destrói os meus pecados, destroem qualquer negatividade em segundos. Eu sou abençoada. Eu sou pura e pacífica. O amor de Baba está a purificar a alma. O amor de Deus faz o trabalho de purificar. Eu estou a ser limpa. Eu estou tão próxima de Baba. Eu posso sentir toda a sua energia na minha direção. Baba é o meu amigo, o meu guia. Baba é meu tudo. Eu sou abençoada neste mundo e em todos os meus nascimentos. Eu sou uma filha de Deus. Om Shanti. Om Shanti. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cícero, indo pelo seu tempo. Ok, então eu vou sair agora. Muito obrigado, obrigado a todos. Foi muito poderoso. Meu Deus a todos.